Você não é descendente de japonês, sempre quis morar no Japão e não sabe como? Seus problemas acabaram. Aviso importante. O Ministério do Bom Senso adverte. Para verdades absolutas, procure o site do consulado da sua região. Nós fomos legais e deixamos os links na descrição. Esse vídeo contém apenas experiências e opiniões e não deve ser considerado como regra. Esperamos que você se divirta e que a nossa experiência te ajude de alguma forma. Pronto, agora pode começar. Bom, existem várias formas de vir morar no Japão sem ser descendente, mas Descendente de japoneses. Isso, sem ser descendentes de japoneses, mas 3 delas são as mais comuns, assim, acho que a gente mais vê acontecendo. Vai vir? Bom, a primeira é você ser casado com um descendente japonês ou com um japonês. Você pode ter descendência japonesa ou ser nascido no Japão. A segunda é você tendo, por exemplo, você trabalha numa multinacional no Brasil e por acaso essa multinacional tem filial aqui no Japão. E aí você pode vir para cá por essa empresa trabalhar. Ou então você consegue um emprego no Japão através de alguns sites. Aí tem, por exemplo, o site Daijob, que é um site que você consegue se candidatar para algumas vagas aqui no Japão, e aí as entrevistas são geralmente por Skype, essas coisas assim. O Daijob é a que a gente conhece, né? Mas provavelmente deve existir outras. O Daijob é voltado mais assim para mão de obra bilíngue, ou seja, realmente é bom para estrangeiros que querem vir trabalhar no Japão. O processo, nesse caso, é um pouco complicado, né, porque normalmente a empresa que vai lhe contratar não tem contato direto com você, então você tem que se candidatar para o trabalho do seu país, porque é difícil de fazer entrevista, mas dá para fazer por Skype, como a Ana Clara falou. E outra dificuldade também é que a empresa que quer lhe contratar, ela vai precisar fazer todo o procedimento para obtenção de visto aqui no Japão, à distância. Você vai ter que mandar documento, etc. É um pouquinho complicado, mas não é impossível. E assim, se você quiser entrar dessa forma, no mínimo você tem que saber alguma coisa de japonês, ou então ter um inglês muito bom, né? Porque realmente, sem saber japonês, fica um pouco mais difícil de alguém querer te trazer para o Japão para trabalhar, não faz muito sentido. Mas nada impede que você seja especialista, seja muito bom na sua área, saiba inglês muito bem e por isso a gente tem interesse de lhe contratar. Sim. Mas a disposição para aprender japonês sempre ajuda em qualquer caso. Com certeza. Então já falamos de 2 tipos, né? O primeiro tipo é sendo casado com um descendente, que assim é um pouco mais difícil, né? A não sei que você se apaixone por algum japonês, não vai acontecer. O segundo jeito, trabalhando, então, seja no Brasil, conseguindo um emprego aqui no Japão de alguma forma, por algum site, ou trabalhando numa empresa que tenha filial aqui no Japão. E o terceiro jeito é o jeito como nós viemos. Na verdade, é o terceiro, mas é 2 em 1, né? Porque o Hugo veio como pesquisador, estudante, né? E eu vim como estudante também, mas eu vou ter que trocar o meu visto para um visto de dependente depois. Então a gente vai explicar um pouquinho como é que é essa história e principalmente como é que nós chegamos no Japão e como é que vocês poderiam fazer também caso vocês queiram vir morar no Japão igual a gente. Então, como a Ana Clara já explicou, os 2 vistos, né, tanto o meu quanto o dela, são de estudante. Tem uma pequena diferença somente na forma como a gente conseguiu esse visto. No caso dela, ela está estudando japonês numa escola particular, então o visto dela a gente conseguiu através dessa escola que faz o procedimento para obtenção de visto aqui no Japão. Enquanto a gente está no Brasil, isso é feito com bastante antecedência. E no meu caso, eu consegui uma bolsa do MEXT, que é o Ministério da Educação, Cultura e Esporte, se não me engano, do Japão. A bolsa do MEXT você concorre através do consulado que atende a sua localidade. Então, no Brasil deve ter uns 5 ou 6 ou mais, talvez,
mas não tem um por estado, um consulado por estado. Os consulados, eles são regionais. O do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que atende Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Não tem consulado nem no Espírito Santo, nem em Minas Gerais. Então o pessoal de Minas e do Espírito Santo vem para o Rio de Janeiro concorrer. E a bolsa especificamente do Hugo é a bolsa de pesquisa. Mas o Ministério da Educação também oferece outras bolsas. Oferece a bolsa para quem faz letras em qualquer universidade pública. Não sei se necessariamente precisa ser pública, mas para quem faz letras, português, japonês. E aí eu acho que por isso que acaba sendo pública, porque se não me engano no Rio de Janeiro só tem na UFRJ e na UF. E então também tem uma bolsa específica para vir ficar 1 ano no Japão estudando japonês. Tem a bolsa da escola técnica também. Então, se você quiser vir para o Japão fazer a escola técnica, também dá. E também tem uma bolsa que é de graduação, né? De graduação. É um pouco difícil de conseguir, né? Parece que a concorrência é grande, são poucos que conseguem, mas é uma possibilidade também. Pois é. Mas a gente não vai dar muitas informações sobre essas outras bolsas porque a gente só conhece... Primeiro, a gente só conhece o nosso processo, o que a gente passou e as características, algumas poucas, do Consulado do Rio de Janeiro. A gente não pode falar pelos próximos processos e tampouco pode falar pelas outras modalidades de bolsa. Realmente isso vai ser uma coisa que vocês vão ter que pesquisar. E para facilitar a vida de vocês, aqui embaixo na caixinha de descrição do vídeo, a gente vai deixar um link que tem o site de todos os consulados do Brasil. Telefone, endereço. E normalmente no site do consulado já tem todas as informações de todas as bolsas, tem um link específico lá que você vai clicar bolsas. E ele vai estar dizendo tudo, como é que você faz. Isso aí a gente também não pode falar por outros consulados, na verdade, né? Porque, bom, a gente vai comentar adiante, mas o processo varia também de consulado para consulado. O processo do MEC tem 2 etapas. A primeira etapa é no Brasil e a segunda no Japão. A primeira etapa, que é a seleção do consulado no Brasil, ela é composta por análise de documentos, prova de línguas e entrevista. E a segunda etapa ela tem 2 partes. A primeira parte é a aceitação pela universidade e a segunda parte é a aceitação final do Ministério. Agora a gente vai detalhar um pouquinho cada uma dessas fases, etapas, tudo como é que foi o processo, desde o iniciozinho até chegar à aprovação. Então vamos ao que interessa. Como é que foi o teu processo? Vou te entrevistar. Bom, o processo é longo para começar, requer bastante dedicação, tem muitas etapas, então requer também um planejamento prévio, de longo prazo, né? E o processo seletivo em si é dividido em 2 fases. Tem a primeira fase, que é a seleção que é feita pelo consulado, e a segunda fase, a seleção é feita no Japão. Na primeira fase, que é a seleção feita pelo consulado, são feitas várias avaliações, né? A primeira avaliação, não necessariamente nessa ordem, porque varia de consulado para consulado, mas precisa ter, pelo menos, a análise dos documentos que você submete, que aí normalmente é histórico escolar, seu histórico profissional também, idiomas, o que você fala. Essa documentação toda ela pode ser submetida em japonês, pode ser submetida em inglês e em português, se eu não me engano. Tá? Eu acho que isso varia um pouco de acordo com o critério do consulado, mas se você puder enviar em japonês, ótimo, que já é um grande passo para eles perceberem que você tem disposição para usar a língua, né? Ou seja, se você tem no Brasil, vai ter muito mais no Japão. Se eu não me engano, você traduziu, não foi? Eu mandei tudo, toda minha documentação foi em japonês. O segundo critério de seleção dessa primeira etapa é a prova de idiomas. Você vai fazer uma prova em japonês e em português. Depois que você passa da prova, quais são as próximas etapas? Bom, aí não tem necessariamente uma ordem, né? Na minha seleção, a ordem foi análise de documentos, depois prova e, por último, entrevista. Tá? Essa entrevista geralmente é a última, mas eu acho que a análise de documentos e a prova depende do consulado, a ordem. Porque, muitas vezes, por exemplo, eu acho que em São Paulo eles fazem a prova primeiro, porque serve como um peneirão, né? E a partir daí eles fazem a análise de documentos. Eu acho que é assim. Então, aí a etapa de entrega de documentos não é uma etapa só assim, classificatória ou coisa do tipo.
é uma etapa já eliminatória, pelo menos no Consulado do Rio de Janeiro, inclusive porque é justamente na etapa de entrega de documentos que você vai ter que entregar o seu projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele precisa estar bem elaborado, ele vai ter que conter elementos básicos, assim, para que você possa dar continuidade do processo. E aí, conta como é que foi a nossa novela desse projeto de pesquisa. Bom, só para complementar, assim, a estrutura do projeto de pesquisa, ela varia também de acordo com o consulado, né? No Rio de Janeiro ele foi bem enxuto, pelo menos esse ano, parece que eles vêm enxugando a cada ano. Foram 3 páginas somente para a pesquisa, então tive que dar uma condensada muito grande. E assim, eu comecei a pesquisar o que estava sendo pesquisado no Japão uns 5 meses antes, 4 a 5 meses antes do início do processo seletivo. É importante você saber o que está sendo feito no Japão para que seu projeto seja executível, né? É importante que seja um projeto relevante, né? que tenha relevância mesmo para a comunidade científica e também que ele seja justificável, ou seja, que fique claro por que o seu projeto precisa ser desenvolvido no Japão. Sim. E como é que faz, então, para achar o que está sendo pesquisado? Como é que eu faço para achar quais são os professores e as universidades? Tem algum site? Como é que a gente faz? Bom, tem 2 meios, assim, tudo pela internet, né, normalmente, mas assim, tem 2 meios mais simples de achar. Primeiro, procurando no próprio site da universidade. Normalmente quando a universidade é grande, e acredito que todo mundo queira ir para uma universidade maior, né, você pode entrar no site da universidade, procurar pela sua área e procurar pelos professores daquele departamento. Normalmente no site das universidades, na seção específica da sua área de conhecimento, você consegue achar links para cada professor que atua naquela seção. E na página do professor tem todo o trabalho que ele faz, qual é a pesquisa que ele conduz e os trabalhos mais recentes, o histórico, que tipo de material está sendo produzido naquele laboratório específico. Sim. Normalmente nas universidades maiores é que você vai encontrar isso, né? Se for uma universidade muito pequenininha, pode ser que não tenha. Isso é quando a busca é direcionada pela universidade. Você pode também procurar por especialidade, pelo nome do professor, etc. E para isso tem um site chamado researchmap.jp, né? E nesse site você procura pelo nome do professor, como eu já falei, né? Coloca palavras-chave e aí consegue achar muita coisa também. Esse site ResearchMap é bem interessante. A princípio a gente pensou em eu concorrer também e eu achei muita coisa. Eu não falava nada de japonês praticamente, só assim, hiragana e katakana. E mesmo hiragana e katakana? Hiragana e katakana fica para outro vídeo. São os alfabetos básicos do japonês, ou seja, saber o japonês básico. Isso, eu sabia o japonês bem básicozinho. E mesmo assim dava pra achar muita coisa, tem muita informação em inglês. Meu inglês também não é lá essas coisas e mesmo assim dava pra achar bastante coisa legal. Normalmente tem links para alguns artigos que o professor escreveu. No Japão a gente tem um problema, uma restrição de direito autoral muito grande. Então é um pouco difícil achar muito texto dos professores, mas mesmo assim você encontra bastante coisa. Então o ResearchMap é muito, muito bom mesmo para você começar uma busca. E lá normalmente tem qual universidade o professor está atuando naquele momento, né? E tem também todo o histórico do professor. Então é perfeito para fazer essa busca e conseguir os artigos para escrever o seu projeto. Outra forma também de achar artigos, e aí você vai procurar por artigos e a partir do artigo você vai achar o professor e depois a universidade, é você procurar em repositórios específicos da sua área. Por exemplo, eu achei um repositório online de artigos na área de comunicações ópticas e lá eu achei muita coisa também. Você pode procurar pelo nome do professor que você achou ou pelo conteúdo que você tem interesse de pesquisar. Mas esse site era em japonês ou em inglês? Não, assim, como os artigos são internacionais, normalmente você acha o conteúdo todo em inglês, sim. Então, para fazer o projeto de pesquisa é isso. Mas assim, não adianta você querer fazer a seleção agora em abril e começar a escrever o projeto de pesquisa 15 dias antes de fechar a seleção, entendeu? Na verdade, o ideal é que você vá pesquisando antes, que você, se possível, entre em contato com o professor, entre em contato com a universidade, saiba em que pé de andamento está aquela pesquisa, consiga escrever um projeto de pesquisa consistente mesmo, sabe? Porque isso vai ser analisado na hora, o quanto você realmente sabe
da sua capacidade de desenvolver aquele projeto no Japão. Isso é muito importante. O quanto tem que ter introdução, tem que ter uma justificativa forte. Se puder ter alguma relação entre Brasil e Japão, melhor ainda. Então é muito importante você se preparar o quanto antes para fazer esse projeto de Eu acho que pesquisa. se não em 100% das entrevistas, na maior parte delas, eles falam também em inglês ou em japonês. A nota de corte da prova, pelo que a gente tem ouvido falar, é muito